Capítulo 204, A Mulher de Vermelho. Tradução, Cyber-revisão, Zezin. Este é o lagarto de trovão mais forte que conheci até agora, mas ele está realmente com medo de mim. Por quê? A mente de Lin Ming de repente brilhou com um pensamento: sangue da escama inversa. Se ele não se enganou, esse medo se originou do sangue da escama inversa que estava dormindo profundamente em seu corpo. Um lagarto do trovão tinha a linhagem de um dragão de inundação. Quanto mais poderoso fosse um lagarto do trovão, mais rica seria a linhagem do dragão de inundação. Um dragão de inundação pode ser considerado um dragão de baixo nível. Se um dragão de inundação encontrar um dragão verdadeiro, teria uma sensação de admiração e medo que inevitavelmente surgira das profundezas de sua alma. Por mais selvagem que fosse, sempre seria constrangido. O sangue da escama inversa no interior de Lin Ming era escasso. Não só isso, o cultivo de Lin Ming também era baixo, então o sangue nele não tinha sido completamente despertado. Portanto, um lagarto do trovão comum era incapaz de sentir isso. Mas este lagarto do trovão no pico do reino Outian era poderoso, então a linhagem era muito mais pura. A linhagem bem relacionada entre si permitiu que ele sentisse o poder dormindo em Lin Ming. O sangue de um dragão verdadeiro, mesmo que fosse apenas um rastro, ainda emitia um ki infinitamente vigoroso que forçava todos os animais a se submeterem. Embora a força do lagarto do trovão fosse muito superior a Lin Ming, ainda sentia um medo do fundo de sua alma. Se a força de Lin Ming fosse mais formidável, o lagarto do trovão poderia até se ajoelhar em submissão. O lagarto do trovão rugia constantemente, arcos de eletricidade piscando ao redor do seu corpo. Ele estava alertando Lin Ming para deixar seu território. Esse resultado era o que Lin Ming esperava. Como ele não era capaz de matar um lagarto do trovão no pico do reino Outian, ele pode pelo menos evitá-lo. Parece que ainda posso escalar a montanha-choque do trovão. Lin Ming apertou os punhos. Os céus o abençoaram verdadeiramente. Com sua força, ele só teria sido capaz de escalar a montanha-choque do trovão. Mas graças à alma do trovão, ele não temia os ataques de raios de longa distância dos lagartos do trovão, e ele conseguiu escalar a região da neve e gelo. E agora, quando ele estava em seu limite novamente, o sangue da escama inversa era realmente capaz de suprimir a linhagem desses lagartos do trovão. Assim, ele pode passar por esse campo de neve. Contanto que ele atravesse os 30.000 pés de campo de neve restantes, ele alcançaria o topo da montanha-choque do trovão. Essa era a localização onde os materiais do atributo trovão eram mais prováveis de nascer. Lá, o trovão tinha caído sem fim por 10.000 anos. Se um humano fosse até lá, com um pouco de má sorte, e eles ficariam impressionados com o raio. Este era o verdadeiro trovão celestial. Mesmo que Lin Ming tivesse uma alma do trovão o protegendo, ele ainda estava apreensivo com a situação. Ele não sabia se ele ficaria gravemente ferido depois de ser atingido por esse trovão celestial. Lin Ming circulou em volta do lagarto do trovão no pico do reino Outian e continuou a avançar. Depois de várias milhas, Lin Ming de repente parou. Atordoado, ele olhou para frente enquanto ficou ali. Em frente a ele, a cerca de 200 metros de distância, Lin Ming viu uma cena que ele nunca esqueceria em toda a vida. Acima de uma vasta extensão de gelo, uma mulher alta e magra, uma figura elegantemente estava de pé ali. Tudo sobre ela era excelente. Ela usava um casaco vermelho flamejante, e ela tinha um vestido escarlate flutuando em volta do seu corpo. Seu cabelo macio e preto pendia até a cintura, e ambos os pés estavam nus. Os pés como jade estavam em uma plataforma de gelo azul de 10.000 anos. Ela era como uma rosa vermelha vibrante que surgiu da neve. O contraste do vermelho carmesim e branco neve refletia uma beleza glamourosa e majestosa. E na frente dessa mulher, havia um pássaro escarlate. Parecia ter uma coroa vermelho sangue e suas penas eram vermelhas como chamas vivas.
Sua longa cauda se arrastou contra o chão, queimando onde quer que passe. Isso é pássaro vermelhão. Os olhos de Lin Ming se arregalaram. A besta santa que ele tinha visto no pântano das águas negras está na sua frente agora. Percebendo a presença de Lin Ming, a mulher olhou para Lin Ming. Seu belo rosto estava calmo como um oceano, com uma atmosfera de outro mundo cheia de fumaça e chamas, realmente deu um sentimento profundo de sufocamento. Parece que ela tinha notado o cultivo de Lin Ming e ela estava bastante curiosa. Ele era apenas um garoto no pico do forjamento ósseo, como ele chegou aqui com sua vida intacta. Lin Ming congelou. Ele não ficou apenas chocado com a beleza da mulher, mas também com a respiração mística que emanava de seu corpo. Esta senhora parecia uma senhora normal, sua respiração disse a Lin Ming que ela era mais poderosa que qualquer outra pessoa que ele conheceu em sua vida. Xiantian? Não, talvez nem mesmo Xiantian. Ela pode estar no reino Xiantian avançado, ou no pico do reino Xiantian extremo, ou talvez ela fosse uma existência que ultrapassou o reino Xiantian. Para poder usar uma besta santa, o pássaro vermelhão, como uma montaria, que tipo de conceito ridículo era esse? A mente de Lin Ming estava em um estado de alta tensão e nervosismo. Se essa pessoa quisesse extinguir sua vida, nem demoraria um momento. A mulher ainda estava olhando para Lin Ming com surpresa. Um humano e um pássaro, com a mesma coloração da chama, parado acima dos vastos campos brancos de gelo de 10.000 anos, era como um inferno ardente, bonito e sublime até o ponto em que parecia irreal. Interessante. A mulher olhou para Lin Ming por um bom tempo e de repente ela sorriu gentilmente. Com essa única palavra, sua voz foi revelada como melodiosa como o cantar de pássaros. Então, seu corpo parecia tão leve como uma pena enquanto ela flutuava para as costas do pássaro vermelhão. O pássaro vermelhão chilreou e então, subiu para o céu. Uma explosão de ar quente se espalhou em todas as direções. Sentindo este ar impressionantemente quente, Lin Ming já sentiu um suor frio percorrer as costas. Então, o pássaro vermelhão que vi no pântano das águas negras é a montaria desta mulher, talvez aquele pássaro vermelhão já estivesse carregando essa mulher e ela viu a cena onde eu estava sendo caçado pelo menino chama. Porque ela viria para a montanha choque do trovão. É para encontrar uma alma do trovão. Ou, ela simplesmente mora aqui. A mente de Lin Ming correu com as possibilidades. Olhando para a vasta montanha choque do trovão acima dele, ele não estava seguro se deveria continuar indo em frente. Se aquela mulher veio por uma alma do trovão, esse era um sonho que seria melhor esquecer. Depois de hesitar por um longo tempo, Lin Ming cerrou os dentes e decidiu continuar em frente. Como ele chegou tão longe, ele também poderia tentar ir mais longe. Mesmo que a alma do trovão não fosse para ele, isso não significava que não havia outras chances de sorte. O topo da montanha choque do trovão já havia brilhado com um trovão sem fim por 10.000 anos. Quem sabia os tipos de materiais valiosos que nasceram lá? Se a oportunidade fosse boa, ele poderia encontrar algumas surpresas. Lin Ming deu alguns passos à frente, quando o céu ressoou de repente com o som nítido e decisivo de um pássaro, alcançando diretamente o caos primordial celestial. Isso era grito da Fênix. Sem ter uma chance de refletir sobre o que acabou de acontecer, Lin Ming ouviu o som estrondoso de uma besta rugir um após o outro. Por um tempo, era como se estivesse no meio de uma enorme tempestade, absolutamente ensurdecedor. O que diabos? Lin Ming se sentiu um pouco confuso. Neste momento, ele ouviu o som de uma vibração ruidosa se espalhar pelo chão. Era como as inúmeras batidas barulhentas e trovejantes de um tambor. Ele poderia até sentir o chão tremendo, como se uma enorme manada de monstros estivesse correndo. Milímetro. Lin Ming retirou a lança pesada, profunda e suave. Ao longe, viu um lagarto azul escuro do trovão correr para ele.
Por causa da velocidade em que estava indo, nuvens de neve ondulavam ao redor dele como um dragão de neve, passando pelo céu. Esse é o lagarto do trovão no pico do reino Outian que acabei de ver mais cedo. As pupilas de Lin Ming se contrairão. Esse sujeito não estava tão enfurecido antes, era algo com o que ele não podia se dar ao luxo de enfrentar. Sem hesitação, ele retraiu a lança e voou para o céu. O lagarto azul do trovão deixou Lin Ming em uma nuvem de fumaça e neve, sem intenção de parar. Lin Ming descobriu que este lagarto do trovão não tinha vindo lidar com ele. Mas, se não foi por ele, tinha vindo por aquela mulher de vermelho de antes. Lembrando a cena anterior e aquele ressonante grito da fênix que tinha soado uma vez, Lin Ming ficou tenso. Isso era uma declaração de guerra. Para desafiar toda a montanha-choque do trovão, incluindo aquele poderoso lagarto roxo do trovão no reino Xiantian. Que tipo de coragem audaciosa era essa? Os batimentos cardíacos de Lin Ming aceleraram. Em comparação com essa potência, ele estava muito longe. Neste momento, a 7 ou 9 milhas de distância, viu outra nuvem de neve ondulando como um dragão de gelo correndo em direção ao topo. Lin Ming tem uma excelente visão. Embora fosse uma distância grande, ele ainda era capaz de ver que o lagarto do trovão era de um azul muito escuro. De acordo com a cor escura de suas escalas, sua força não era menor do que um artista marcial no pico do reino Outian. Pico do reino Outian. Eu temo que qualquer coisa abaixo desse ranking não tenha qualificações para participar desta guerra. Além disso, aquela mulher de vermelho era pelo menos uma poderosa potência do reino Xiantian. Se esse lagarto do trovão de baixo nível subir, ele morrerá com um único ataque. Lin Ming subiu mais algumas centenas de pés. Quando ele se subiu, sua visão se ampliou ainda mais e ele pôde ver que os dragões da neve estavam aumentando. Ele determinou que havia pelo menos 8 ou 9. Lin Ming sentiu uma onda de excitação em seu coração. Ele também queria pegar um assento na primeira fila para esta grande ocasião. Se fosse uma luta do reino Xiantian, ele ainda poderia observar a várias milhas de distância. Pensando nisso, Lin Ming já não se segurou. Ele usou sua técnica de movimento e acelerou direto para o pico a toda velocidade. Como todos os lagartos do trovão fortes haviam corrido em direção ao topo, Lin Ming conseguiu viajar sem obstáculos. Mesmo que encontrasse um lagarto do trovão ocasionalmente, Lin Ming conseguiu confiar no sangue da escama inversa nele para assustá-lo. Ao longo do caminho, Lin Ming não se atreveu a voar. Isso ocorreu porque o pássaro vermilhão estava voando alto no céu e seria muito óbvio se ele voasse. Essas existências do reino Xiantian podem o achar irritante e casualmente acabar com ele, isso seria verdadeiramente uma injustiça. Lin Ming estava a apenas 30.000 metros do topo. Com toda a velocidade, ele conseguiu cobrir essa distância em pouco tempo. Com certeza, Lin Ming conseguiu correr para o topo sem qualquer resistência. No entanto, neste momento, Lin Ming parou mais uma vez, atordoado. Ele olhou para o céu, seu coração tremendo com ondas destruindo a terra. O que ele viu foi um dragão. Um verdadeiro dragão. Suas garras eram afiadas e suas escamas eram de um roxo escuro. O longo corpo do dragão se levantou no ar. Era como os dragões que estavam em pinturas. Este dragão tirânico era várias vezes maior do que o pássaro vermilhão. Arcos brilhantes de relâmpagos dançavam ao redor dele como inúmeras cobras roxas enquanto nadavam no céu. Seu corpo estava cheio de um impulso vasto e sem igual. Em frente a ele, o pássaro vermilhão abanava as asas, parando no ar. Isso é um confronto entre um dragão e uma fênix. Lin Ming engoliu a saliva. Ele nunca imaginou que ele seria tão afortunado quanto a testemunhar uma visão tão maravilhosa. Não? Não era um dragão, era um dragão de inundação. Lin Ming descobriu que o dragão roxo não tinha um chifre na cabeça, então era apenas um dragão de inundação.
Ainda assim, mesmo que fosse um dragão de inundações, ainda era suficientemente surpreendente. Esta era uma grande besta no continente da queda do céu. Então, havia um dragão de inundação escondido na montanha choque do trovão. Lin Ming ofegou. Não é de se admirar. Não é de admirar que a montanha choque do trovão tenha tantos lagartos do trovão e esses lagartos do trovão também tenham a linhagem de um dragão de inundação. Isso é porque eles são os descendentes deste dragão de inundação. Um descendente direto de um dragão de inundação deve ser um poderoso lagarto roxo do trovão no reino Xiantian. Os lagartos azuis do trovão são os descendentes dos lagartos roxos do trovão. Com cada geração adicional, a linhagem está mais e mais diluída. Lin Ming ficou iluminado de repente, então foi assim que a montanha choque do trovão foi formada.